RFI convida. Letícia Constant. Hoje recebemos o documentarista carioca João Moreira Salles, com um leque de filmes consagrados, entre eles o inesquecível Santiago, sobre o mordomo de sua família, vencedor do Grande Prêmio do Festival Cinéma de Réel, o Cinema do Real, festival de documentários em Paris, em 2007. E é novamente neste festival que você, João, está de volta 10 anos depois, com seu mais recente trabalho No Intenso Agora, apresentado recentemente na Mostra Panorama no Festival de Cinema de Berlim. Obrigada por ter vindo aqui encontrar a gente na RFI Brasil. Prazer, Letícia. João, o ponto de partida do Intenso Agora são os filmes que sua mãe fez em 1966 na China, durante uma viagem com um grupo no início da Revolução Cultural. Neste filme, ela mostra as impressões que ela teve do povo, do seu país. Em paralelo a esses filmes de família, no Intenso Agora, você analisa e narra em tom nostálgico revoluções de outras sociedades em transformação, como Maio de 68 em Paris, a Primavera de Praga, em agosto, e o golpe do Brasil em 64. A pergunta inevitável: como surgiu a ideia desses paralelos improváveis? O material de minha mãe, em 66, é um material muito surpreendente, porque ela vai para lá com um grupo que não deveria estar lá, porque a Revolução Cultural, evidentemente, negava a classe de mamãe e das pessoas que estavam com ela. E, no entanto, ela escreveu um relato, que foi publicado numa revista americana e depois foi publicado no Brasil. Se você lê o relato, é um relato de encantamento e de felicidade, de estar viva naquele momento, vendo tudo aquilo. Essa ideia da felicidade e do fim dela, de como essas coisas passam, é uma ideia que sempre me interessou. Naquele período a gente morava na França, a gente tinha saído do Brasil em 64 por causa do golpe, meu pai tinha sido ministro do governo anterior, governo deposto do Jango, achou que pudesse haver alguma repercussão e viemos para a França. O encantamento de mamãe na China de 66 eu encontrei também nos relatos de todo mundo que viveu 68 aqui na França. E assim como depois daquela extraordinária alegria de minha mãe na China, veio uma tristeza que se prolongou até o fim da vida dela, aqui também, se você ler os relatos de quem viveu intensamente 68, quase sempre, não em todos os relatos, mas em quase todos os relatos, surge a seguinte pergunta: como sobreviver ao fim daquele momento tão extraordinário? Então os paralelos surgiram dessa ideia de um momento de felicidade, sensação de estar plenamente no mundo e na vida, e perder essa sensação. E é disso que o filme fala. E fala magistralmente. Como você articulou a sua narração? Porque você é um observador de todos aqueles movimentos, um observador histórico, um sociólogo, um psicanalista. Olha, é um pouco de trabalho, as ideias vêm trabalhando. Então, assim, a primeira etapa foi ler muita coisa, ler sobre o período, ler as memórias das pessoas que viveram o período e tal, e assistir a tudo que foi produzido de filme, de cinejornal, etc. E tal. E à medida que você vê os filmes e revê e vê uma vez mais, num trabalho de se familiarizar com tudo aquilo que foi produzido naquele momento, você começa a perceber algumas coisas que num primeiro visionamento você não é capaz de notar. É um filme que me tomou muito tempo. Eu comecei a trabalhar nele em 2011 e ele termina em 2016, final de 2016. Eu acho que as ideias todas vieram durante o processo de feitura do filme. Eu não tinha o filme pronto antes de começar a fazê-lo. Foi só quando porque é uma ideia um pouco vaga essa, fazer um filme sobre o encantamento e o desaparecimento disso. O que é isso? Só no trabalho físico, na ilha de edição, é que as coisas começam a tomar corpo. Então foi um pouco assim. E as imagens sempre têm precedência sobre o texto. O texto, na minha narração na primeira pessoa, é escrito na ilha de edição, depois a sequência montada. E assim foi indo. E é o filme que está pronto hoje.
Você disseca a Revolução de maio de 68 em Paris sob todos os prismas, realmente. Como foi mostrar esse filme aqui em Paris para os franceses com a sua leitura sobre a história deles, daquele momento deles, que inclusive ela não é cor-de-rosa? Não, uma história viva aqui, né? Maio está vivo aqui. Foi, ao mesmo tempo, muito interessante e muito inquietante também. Interessante porque, evidentemente, boa parte do filme é sobre maio de 68 e eu estou em Paris. Inquietante porque, de fato, é a história deles. E mais do que isso, é uma história que não pertence ao passado, ela está muito presente, como eu pude constatar ontem na sessão do filme. Vários dos diretores, é preciso dizer que isso é um filme de arquivo, em que não há um único fotograma que tenha sido feito por mim. É tudo utilização de imagens que foram feitas naquele período. E na sala de ontem havia 3, 4, 5 dos diretores e muitos outros participantes do maio de 68. E você percebe que as tensões, as divisões políticas continuam à flor da pele, entende? Então, houve intervenções muito quentes ontem. Algumas pessoas gostaram, outras pessoas acharam que o filme é derrotista, o filme pinta um quadro de uma derrota da geração de 68. Eu discordo, não é isso que o filme faz, mas eu entendo que as pessoas reajam dessa maneira. Então, assim, você mostra esse filme em Berlim, como foi feito, esse elemento não existe. As pessoas reagem ao filme. Aqui as pessoas reagem à própria vida, entende? A própria história. A própria história. E aí tem um segundo componente que é interessante, que é o fato de que não se espera que o Sul fale sobre o Norte. O Norte fala sobre o Sul, né? Quer dizer, o Camus vai para o Brasil, pode fazer Orfeu, Orson Welles faz filme sobre o Brasil, enfim. É natural, isso não é uma questão. O inverso parece que quer dizer, o Brasil tem que falar sempre do Brasil. Mas quando se põe a falar daqui, há sempre uma apropriação que parece indevida da história. Você acha que incomoda? Eu não sei se incomoda, mas é no mínimo surpreendente, no mínimo... porque as pessoas vão ver filmes brasileiros aqui, né, no mundo rico, digamos assim, imaginando que sejam filmes sobre as questões brasileiras. E não sobre questões do mundo rico, entende? Assim, sobre a história deles aqui. Então isso causa uma certa perplexidade, eu acho. Então não é uma experiência serena passar um filme como esse aqui em Paris. Mas a sessão foi muito interessante, foi muito calorosa e quente enfim, mostra que o filme está vivo de alguma maneira. Foi intensa. Foi intensa. Agora. Foi intensa. Ontem foi intensa. João, minha última pergunta. Nos festivais recentes, internacionais, todos os diretores brasileiros participantes demonstraram bastante preocupação com o futuro do nosso cinema, com a continuidade das políticas públicas que patrocinam e apoiam a produção de filmes autorais também. E agora a Ancine vai mudar de diretor. Você vê como esse cenário, você também está preocupado? Você acha que vai ter uma boa continuidade? Olha, eu acho que os cineastas estão absolutamente corretos de estarem preocupados. Mas a questão não é... Ela não se singulariza no cinema. Tem uma crise econômica no Brasil, como a gente não vê desde a década de 30 do século passado, e todas as áreas estão sendo afetadas. Educação está sendo afetada, medicina, a saúde está sendo afetada, a ciência, que é uma área que me interessa muito, sofreu um corte, mas não nesse governo, já vinha sofrendo no governo anterior. Quer dizer, é importante entender que isso há uma história, né, dessa crise. E o novo governo que assume condições, enfim, que a gente conhece muito bem, é um governo que herda uma crise grave e que tem uma visão muito conservadora do mundo, da política, das coisas.
E, portanto, é possível que haja mudanças também na lei de apoio ao cinema brasileiro e eu acho que enfim, a comunidade em torno do cinema faz muito bem de se organizar e lutar pelos seus interesses. A troca do Manuel Rangel, que foi um grande diretor da Ancine pelo Andrade, é uma troca de uma pessoa que se provou muito competente, um grande amigo do cinema brasileiro, um lutador do cinema brasileiro, por um diretor que tem serviços importantes prestados ao cinema brasileiro. Quer dizer, eu me reservo o direito de não julgá-lo antes de ver o que ele de fato vai fazer, entende? Ele é uma boa pessoa e é preciso esperar, portanto. Agora, esperar com cautela e atento. E eu acho que é isso que a comunidade tem feito. Obrigada, João Moreira Salles, documentarista que está aqui em Paris, apresentando seu trabalho no Intenso Agora, por ter vindo aqui conversar com a gente na RF Brasil. Prazer falar com vocês.